Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós já estamos chegando na reta final do ano letivo 2021. Recentemente já foi divulgado o PET Volume 4, destinado ao quarto bimestre. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos do PET Regular Volume 4 para o 7º ano do ensino fundamental, na sua segunda semana. Antes de iniciarmos nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de chegarmos a 20 mil inscritos. Portanto, eu conto com você, aluno, e com você, professor, para continuar divulgando esses nossos vídeos. E assim, vamos conseguir chegar nessa meta. E qual é a vantagem de você ser inscrito no nosso canal? Você pode obter todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto em Word quanto PDF, como, por exemplo, os gabaritos das atividades complementares, do PET regular, das avaliações bimestrais. Portanto, se inscreva agora mesmo. Para essa segunda semana, a unidade temática a ser estudada é Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida, o objeto de conhecimento Biodiversidade Brasileira. A habilidade será identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos a partir da dinâmica dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como a sua distribuição e biodiversidade, florestas tropicais, cerrados, caatingas, campos sulinos, matas de araucária, enfatizando os domínios presentes aqui no território de Minas, tá certo? E os conteúdos relacionados quais são? Nós vamos estudar domínios morfoclimáticos do Brasil, características, localização, usos e situação de conservação e preservação. Também os domínios morfoclimáticos do Brasil e seus componentes físicos naturais, como clima, solo, vegetação, fauna, flora, relevo, entre outros. Além das semelhanças e diferenças dos domínios morfoclimáticos. E, por fim, as formas de apropriação dos biomas com o avanço urbano-industrial agropecuário. Então, diante desses conteúdos, vamos estudar o tema nessa semana, domínios morfoclimáticos brasileiros, o amazônico, cerrado e dos mares de morro, tá certo? Com este tema, caro e cara estudante, você vai ser capaz de analisar características, localização, usos e ocupação dos 3 mais extensos domínios morfoclimáticos brasileiros, que no caso é o amazônico, cerrado e mares de morro. Tá certo? Assim você vai poder comparar e notar as diferenças e semelhanças entre eles. Então, diante disso, vamos a uma breve apresentação. O domínio morfoclimático amazônico. Esse domínio ele possui a maior extensão territorial de todos os domínios morfoclimáticos do Brasil. Isto mesmo, é o maior de todos. Abrange grande área no norte do país e uma das suas características mais marcantes, pessoal, é a presença da floresta equatorial amazônica, a floresta amazônica, que é a maior do mundo, e se estende também até mesmo para outros países vizinhos, tá certo? O clima da região é o clima equatorial úmido, normalmente aí com altas temperaturas e altas pluviosidades. Porém, essa região não é homogênea. Nós temos variações em função da topografia, da pluviosidade, da continentalidade, os deslocamentos das massas de ar, enfim, nós vamos ter aí de forma diferente o comportamento desses fatores aqui no domínio morfoclimático amazônico. E essa diversidade acaba refletindo na vegetação. Assim, tem-se o domínio morfoclimático, as matas de terra firme, por exemplo, que constituem 80% desse domínio, e as matas de várzea, as matas de inundação, que também é chamada de matas de igapó. O relevo tem predomínio das planícies. O relevo predominante no domínio morfoclimático amazônico possui a forma principal planícies, que são áreas, sobretudo, as fluviais ao longo dos rios, e em grandes áreas também de depressão, que são comumente alagadas em uma parte do ano. A alta pluviosidade, que é a quantidade enorme de chuvas, é responsável por abastecer a essa rica rede hidrográfica. A bacia hidrográfica amazônica ela é formada por extensos rios e volumosos, que tem uma importância muito grande, não só na questão ambiental, climática, vegetacional, mas também social, econômica e cultural na vida das pessoas. Entre os rios principais dessa bacia, nós temos o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão e volume de água. Porém, esse domínio morfoclimático, pessoal, tem sofrido intensa alteração
provocada aí pela ação humana. Grandes áreas que eram cobertas, né, hoje estão sendo desmatadas em função da expansão da fronteira agrícola e também do avanço das atividades madeireiras, mineradoras, garimpeiras, industriais, entre outras. Bom, vamos dar uma passadinha agora no domínio morfoclimático do Cerrado. Esse cerrado ele ocupa a porção central do Brasil e é o segundo maior domínio morfoclimático em extensão territorial. O Cerrado possui o clima tropical típico, né, que é marcado por duas estações bem definidas. Uma estação mais chuvosa, nos meses de verão, e a outra seca, durante o inverno. As formas de relevo são bem variadas. Nós temos os planaltos, com formações geológicas bem antigas, que foram intensamente desgastadas e aplainadas por processos erosivos ao longo do tempo. Nós temos também as chapadas, serras e depressões. As formações vegetais também são bastante diversificadas, pessoal. Porém, se destaca as árvores aí e arbustos de pequeno e médio porte, tá bom? São distribuídos de forma dispersa na paisagem, por exemplo, os campos cerrados, né? Ou então os cerradões, que são matas mais adensadas. Há também as matas de galeria, e uma grande quantidade de gramíneas e também outras plantas rasteiras, que são as formações mais campestres. Essa vegetação, galera, ela é adaptada ao clima mais tropical típico e também às suas formas variadas de relevo que ali se fazem presentes. Por ter grande parte do solo mais poroso, né, que facilita muito a infiltração da água e, consequentemente, acaba recarregando as águas no subsolo, as águas subterrâneas. E, nesse sentido, o cerrado é muito importante para garantir a perenidade de rios, que acaba abastecendo aí importantes bacias hidrográficas, como, por exemplo, no caso do Rio São Francisco, que nasce no planalto da Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais, né? Porém, galera, é o seguinte, assim como os outros domínios morfoclimáticos, o cerrado tem sido intensamente devastado. Isto mesmo, e num ritmo muito acelerado, sobretudo nos últimos anos e nas últimas décadas, em função aí do avanço da pecuária e da agricultura, em especial as monoculturas, né, e também a pecuária extensiva bovina. E por fim, pessoal, vamos falar um pouco sobre os mares de morro. Esse domínio ele recebe esse nome em referência à forma arredondada que os topos, né, mais elevados dos planaltos e da Serra do Atlântico Leste e Sudeste acabam assumindo, né? Forma-se como se fossem verdadeiras ondas por cima do relevo, né? Da grande extensão territorial também de norte ao sul, né, acompanha todo o litoral brasileiro, desde a região Nordeste até a região Sul. Isso quer dizer que, além dos planaltos que são irregulares, né, com predomínio de serras e morros bastante desgastados pelos processos erosivos, as planícies costeiras também se fazem presente. Tá? Algumas áreas de depressões periféricas, os planaltos e também as chapadas, como por exemplo aquela chapada ali da Bacia do Paraná, que também fazem parte desse relevo que predomina nesta área, nesse domínio morfoclimático, tá certo? Na porção da costa atlântica, o clima é bastante chuvoso, né, próximo aí às praias, devido à forte influência dos ventos oceânicos e também da própria umidade do mar, tá? Mas para o interior, nós vamos ter aí uma mudança, duas estações mais definidas, uma seca e a outra chuvosa. Inicialmente, ele é recoberto por uma floresta tropical, a chamada Mata Atlântica. Esse domínio dos mares de morro possui ainda uma variedade muito grande de formações vegetais. E nós vamos ter como resultado a interação do clima, do relevo e também até mesmo dos tipos de solos. Nós vamos ter ainda a vegetação dos manguezais, né, das restingas, das matas pluviais de planície, que são alguns exemplos dessa interação aí maior do clima, relevo e do solo. Pessoal, a Mata Atlântica é um dos biomas com maior biodiversidade do mundo, mas também é um dos mais devastados no Brasil, ocupado aí desde o início, lá no período da colonização, né, com a exploração do pau-brasil, a plantação da cana-de-açúcar, resultaram aí em grandes impactos ambientais, já no século XVI, tá certo? Então é histórica aí a devastação deste bioma. E, é claro, também outras influências mais atuais, como, por exemplo, o processo de industrialização e de urbanização, que acabou aí reduzindo drasticamente esta floresta da Mata Atlântica. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos do PET regular, volume 4, para o 7º ano do ensino fundamental, na sua primeira semana.
Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado!